força, muito poder que nós temos. Eles não valorizam isso. Mas de conhecimento passado de pai para filho e que hoje está muito difícil. Muito difícil. Porque eu lhe digo, falta de humildade. Porque a senhora sabe, só tem casa, tem filhos que dizem assim, eu não vou para a cozinha, não vou limpar banheiro, porque nem na minha casa eu faço. Não me interessa Foi se não faz na tua questionamento casa. primeiro. Aqui é uma comunidade religiosa, e nós somos todos iguais. Em casa nós fizemos assim, nós fizemos por etapa, equipes de trabalho. Não importa o poder aquisitivo, eu estava dizendo na rua, na casa deles, que lá é a equipe de trabalho, tu vai fazer isso, 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 fulano vai fazer isso. Tem que ser assim. Tem que fazer os irmãos ser unidos na casa, tem que fazer os irmãos se abraçarem, se beijarem. Eu faço isso. Eu digo assim, na rua vocês podem se odiar nem se olhar, mas aqui dentro verdade. vocês têm que fazer. Aqui vocês são um só. Um só. E outra coisa, pai de santo, Mãe Viane, é na casa deles, no reino eles são filhos. Isso é outro momento, era um outro questionamento. Formado, liberado um pai de santo, ele é superior, igual ao pai? Ou esse respeito tem que se manter mesmo que ele abra a casa? Mesmo que ele abra a casa. No reino de Oxalá, ele vai ser sempre filho. Ele é pai de santo lá na casa dele. Outra coisa, quando tem obrigação no reino, quem tem que trabalhar é os filhos. Não me traz filho de santo teu para Não, os trabalhar, netos. não. É os filhos que têm que trabalhar. Os netos vão trabalhar na casa do teu pai de santo. Aqui é os filhos que vão A trabalhar. própria cobrança do pai tem que ser sobre o filho, né? Os netos, o filho faz, a O que eu sequência. estava dizendo para a senhora, o que me dói hoje é que eu vou nos toques, eu estou sentado, as pessoas passam, eles não me dizem nem boa noite, que fará a agô e a benção. Isso me dói. Eles não são culpados. Culpado é quem está fazendo eles, que não doutrina. Então eu peço que os babalorixás e alorixás que existem hoje, doutrinem seus filhos. Não deixe a nossa religião terminar. Não deixe ser extinta. Se continuar assim, daqui 20 anos... Mas essa questão de doutrina, pai Cleon, não vem muito também do amor que é ensinado ao orixá, que o pai ensina para o orixá, porque as palavras que o senhor estava falando em relação ao pai Oxalá, ao seu grande pai, que meu pai também, eu nasci, me criei dentro da religião, estou vivo hoje graças ao Oxalá, que eu fui entregue a ele. Este amor, esse carinho que se tem, que se enche o nosso peito, que dá um nó na garganta, nossos filhos, com certeza, nós estamos passando tudo isso para eles. Trazendo a humildade, colocando bem para os nossos filhos que o orixá é aquele que está na prateleira, não somos nós simplesmente mundanos. Claro. Nós somos uma ligação com o nosso orixá. Nós temos um grande instrumento do orixá, né? Esta questão da humildade, né, que tem que ser ensinada dentro dos nossos lares religiosos, dentro da nossa religião, ela bate muito na questão de poder. Que muitos pais de santo, eles se julgam que eles têm um poder, e este poder eles passam para os filhos, e os filhos vão se sentir na mesma posição. Que é como o senhor está dizendo, vai num batuque, hoje eu gosto de ir num batuque, para reverenciar um orixá, para dançar para um orixá. A pessoa está tendo um sacrifício de fazer aquela obrigação, nós vamos reverenciar aquele orixá. Isso pode ser tanto na Umbanda, como eu coloco, quanto também pode ser no povo. Nós vamos respeitar o que está acontecendo. Não é por uma disputa de poder, a coisa funciona dessa forma. Então, eu entendo a sua colocação e peço para o senhor falar um pouco para nós o que é esta questão do poder que eles acham que eles têm. Não é? Isso eles trazem já da formação, né, Pai Mário? Exatamente. Isso eles trazem da Exatamente. formação. A pessoa acha, por exemplo, eu sou uma pessoa antiga, sou uma pessoa de idade, sou uma pessoa que não tive condições de ter estudo. Então chega uma pessoa na minha casa, ele tem uma faculdade, ele tem uma família bem estruturada, mas se aproxima da religião e acha que ali ele deve ser o poderoso que é na sua casa. E não é, nós não estamos tratando ali da parte material. A religião nós não tratamos da parte material, nós tratamos da parte espiritual. Eu digo para as pessoas quando vão lá em casa, eles dizem, tu quer entrar para a religião, tu não te encanta pela casa, pela estrutura da casa, pela beleza da casa, pelo pai de santo, pelo nome do pai de santo, a mãe de santo. Tu vai aonde teu anjo de guarda te levar. Que às vezes o anjo de guarda quer numa casa... Quando eu fui feito, as casas de religião eram tudo em vila. Né? Hoje, o meu fundamento, o fundamento religioso dentro do Quarto Santo é a mesma coisa que eu fazia quando a mãe Palmira me ensinou. Agora, a estrutura da casa, a forma como a casa tem que ser. Hoje tem que ter uma boa estrutura, se não tiver, a primeira coisa que eles dizem, tu não está morando aqui no rancho, tu não endireitou a vida, vai endireitar a vida de quem? Não é verdade que eles Eu dizem? conversava ontem com um filho de santo, novato, né? Tá recém-iniciando, e eu dizia para ele, nós estávamos sentados no pátio,
E a mãe, eu só acho que gosta de casa, né? Graças a ela que eu conquistei tudo até hoje. E ela me disse assim, como tá bonita a casa, mãe. Eu disse, mas o orixá não precisa de tudo isso. O orixá, ele responde na casa mais humilde, como eu já dancei em casas de santo. Dancei, depois eu explico para vocês, tá? Em casa de santos que eram de, não é MDF que se chama? Compensado. Compensado. O pessoal que foi comigo lembra que no meio da obrigação até caiu uma parede e os santos continuaram em obrigação, quanto já dancei em casas muito bem estruturadas. Quem precisa dessa estrutura são os filhos de santos. As pessoas, é a matéria, né? A própria matéria, até para poder. Então isso é criado muito, quem pode se ajudar, quem não pode. Mas o santo, o orixá, ele responde por nós sempre. Não somente sobre um teto, não somente sobre 4 paredes. Mas eu tenho aqui, até gostaria de mostrar também nas memórias do Pai Cleon, já avisei aqui os meninos, uma atitude sua, uma ação. Onde o senhor está aqui, que talvez o pessoal que está em casa esteja perguntando, mas o que o Pai Cleon está fazendo mexendo naquela terra no chão? Né? Está aqui a foto nas memórias do Pai Cleon, conseguiram mostrar? Só me deem um ok? Não estourou? Não, que a foto é em cinza, né? Ok? Mostrar? O que o senhor está fazendo aqui ajoelhado, juntando terra do chão? Aí eu estou no pátio de um terreiro em Cabinda, aonde eu fui buscar um axé para plantar no reino de Oxalá. O que é a cabinda? Cabinda é a nação que eu pratico. Ela veio da província de Cabinda, né? A religião afro veio da religião de Cabinda veio direto a Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre. Então, eu sempre tive este pensamento comigo. Um dia eu vou ir a Cabinda, que eu quero buscar um pouco de terra, plantar no reino de Oxalá, para ter uma ligação direta. Então, eu achei isso, sempre tive essa vontade de fazer. E pensei, e quem programou tudo, quem fez tudo foi Eduardo. Quem organizou esse sonho? Organizou esse sonho, eu concretizei, realizei, com muita dificuldade, não foi fácil. Né? A verba foi própria, Pai Cleon? Foi. Ninguém saiu do seu bolso. Do meu bolso. Não foi patrocinado Oxalá, né? por ninguém. Do Pai Oxalá. Né? Pai Oxalá é que deu, né? E fui. E muito difícil, porque é muito difícil entrar na África, viu? Principalmente, é muito difícil entrar em Cabinda. Porque Cabinda tem um conflito com Luanda, né? Porque ali é Angola, Luanda é a capital. Eles estão então, sempre em conflito. Estão em conflito. Cabinda, ela dá para Angola 70% do petróleo que sai de Cabinda é explorado para Angola. É o poder econômico sempre É uma gerando as guerras. cidade muito rica e muito pobre. De muitas A miséria lá é da gente chorar. Porque a gente vê as pessoas na rua, olha pra gente e diz, eu tenho fome. Mas aqui em Porto Alegre também existe isso ainda, Existe. Pai. Apesar que nossos comandantes plantam lá fora do Brasil, que o Brasil está uma maravilha, eu digo, então vai pro Brasil. Eu encontrei crianças onde eu fiz agora a última obrigação de mesa de bede e eu perguntei a eles quando estavam todos reunidos, pena que não pude filmar, o que vocês vieram fazer aqui, vocês sabem? Porque eu sempre gosto de explicar que eles vieram uma casa de religião africana. Claro. E eles só me responderam em cor, comer. Nós viemos comer. Nós estamos com fome. Bom, foi a pior coisa que eu ouvi na minha vida. Ela correu, Pai Cleon. Ela correu e disse assim, assume Eu esse também criança, não assume. posso ver ninguém dizer que está com fome, sabia? É, eu sou uma pessoa assim também, não gosto Eu não de ninguém. posso ver. Pai Cleon, Cabinda, atenção pro pessoal leigo, ou Cambinda, Não. porque muita gente diz que quando veio para o Brasil mudou o nome. Não, é Cabinda. A senhora viu que tá, pode olhar na internet que Eu tem. mostrei a foto aqui. É, que tá escrito. Na página 79. Eu entrei em Cabinda, o primeiro lugar que eu fui foi no cemitério. Aí tá escrito cemitério de Cabinda, aeroporto de Cabinda. Então, É sem Cabinda, o M que eles sem colocaram. Cambinda é uma preta velha que existe. Uma preta velha de Cambinda. Então, o senhor cultua a nação e os ritos de Cabinda. Cabinda, Isso no reino de Oxalá, no reino de Oxalá. que hoje está na Mariano de Matos. Qual o número, Pai Cleon? 884. 884. Bairro Rio de Janeiro. Aliás, 884, que são números que a gente dedica ao Oxalá. Né? Isso. Pai Cleon,
Ali no Reino de Oxalá, que muita gente acompanhou o crescimento, discussões, né? E houve todo um planejamento, daqui a pouco casa de religião também não tem planejamento arquitetônico, a gente vai crescendo conforme é a oportunidade, porque tudo é patrocinado pelo Pai de Santo. E tem anos bons, tem anos não tão bons, tem ano que o Pai de Santo também fica doente, né? Tem anos que o Pai de Santo, quando está bem, pode ter certeza que ele está praticando a sua religião. Ali no Reino dos Orixás, o senhor pratica a Umbanda. E vou pedir que, em seguida, o senhor fale sobre esse seu caboclo, que quem é fã, ó, muito fã, eu não conheço ainda, mas olha o fã. Eu conheço. Lindíssimo, maravilhoso. Então, como a TV Urbana está nos chamando, que coisa hoje, né? Hoje que a gente não quer que chame, mas ela nos chamou. Vamos dar esse espaço para a TV Urbana. Depois dos recadinhos da TV Urbana, eu retorno aqui com o Pai Mário de Oxalá. E hoje o nosso convidado especial, Pai Cleon de Oxalá. Nós paramos no quadro anterior falando da Umbanda. Pai Cleon, com todos os seus anos de experiência, o que é a Umbanda? A Umbanda, bom, eu tenho um caboclo desde a minha idade de 10 anos. Minha mãe era cacique de terreira. A primeira terreira de Caxias do Sul foi minha mãe que abriu para um compadre dela. Quem conhecia alguém em Caxias Antiga pergunta para o seu Ítalo Sarcinelli, a primeira terreira de Caxias do Sul. Minha mãe era um bandista, muito bandista. Eu recebo esse favor de explicar como ele chegou em mim. Eu tinha 10 anos. Então, no tempo que faziam obrigação de cachoeira, de mata. Então, as matas, os caboclos iam, minha mãe ia, os caboclos, eles pegavam aquilo, não sei se o senhor assistiu, eu assisti muito isso. Eles pegavam aqueles cipós e se jogavam nos matos. E eu era muito terrível, com 10 anos, peguei um e queria fazer que nem os caboclos. E eu ia fazer e ia cair. E o caboclo me jogou longe, lá nos pés da minha mãe, e o caboclo, ele chegou em mim com 10 anos. Então, para lhe proteger. Para me proteger, me livrar do acidente, que eu ia cair no precipício, ia cair lá embaixo. Muitas Nós vezes se temos coloca, fotos, Viviane, né? nós temos fotos, muitas vezes se coloca de crianças, hoje em dia até uma certa, Certo questionamento? um certo questionamento em relação a isso, de crianças, com 10, 11 anos, se incorporando com caboclos. Ou muita gente diz, isso é impossível. Então, uma prova A viva palavra aqui. correta é incorporação. Não é de hoje a palavra correta, é incorporação. É incorporação. Não é de hoje, eu tenho 73 anos, se eu tinha, fazem o quê? Eles fazem 63 Pois anos. então, né, Pai Cleon? Não é de hoje. Nós temos fotos até de um evento, vou colocar como evento, mas na verdade uma obrigação religiosa de Umbanda, que se no Umbanda. Reino de Oxalá. Isso. Que data foi? Foi no